E aí, galera, beleza? A gente tem ouvido notícias de violência constante contra candidatos e, ultimamente, assassinatos de candidatos a vereadores e prefeitos em algumas cidades do Brasil. E isso leva a gente a fazer algumas reflexões. É verdade, é fato que o ser humano tem uma tendência a criar ídolos, né? Esses ídolos ele cria desde quando é pequeno, quando começa, primeiro ele começa passando ali a imagem do pai e vê no pai como o grande super-herói, ele se torna um fã do pai e da mãe também, e isso vai passando com a idade, ele vai aumentando esses níveis. Geralmente se coloca em cantores, se coloca em atores, e essas pessoas, elas projetam nesses ídolos que elas mesmas criam os seus anseios, os seus sonhos, tudo é projetado ali, em cima daquela pessoa, o seu ideal perfeito de felicidade. Existem pessoas que chegam a se apaixonar, a manter uma paixão platônica, um amor platônico por esses ídolos, que aí é onde a gente vê as pessoas escrevendo cartas para eles, cartas quilométricas com escrito várias vezes: eu te amo, eu te amo, eu te amo. E isso também se passa para o contexto religioso, quando as pessoas elas elegem os seus pastores preferidos, cantores gospel preferidos, e que se tornam santos, os quais não se pode tocar, não se pode falar, não se pode repreender. E da mesma forma também na política, né? Essas pessoas criam seus ídolos, criam os seus totens em cima de políticos e visões políticas, a ponto de se tornarem violentos com pessoas contrárias a isso. É lógico que nesse caso dos prefeitos e dos vereadores existem outros fatores a serem analisados, como por exemplo crimes encomendados. Isso é um pouco mais complexo, porque aí a gente começa a falar também, a refletir um pouco na questão da democracia, da base da nossa democracia, essa questão dos crimes encomendados e os crimes feitos por causa justamente disso. A pessoa é uma ameaça ao seu ídolo, à sua ideologia, e ela acaba vendo como uma alternativa a eliminação direta na raiz daquela pessoa que se torna uma ameaça. E isso depende de vários pontos. Primeiro, uma pessoa que projeta ídolos, ela se torna um fã, certo? E essa palavra fã, ela é um derivado realmente da palavra fanático. O que significa? A pessoa se torna então fanática com aquele ídolo em especial, aquele totem em especial, aquele totem específico, e faz de tudo para poder fazer com que a sua visão e os seus anseios em cima daquele ídolo venham vingar, venham dar certo, venham prevalecer. E se usam exatamente disso, se usam de assassinatos, usam de retaliações de forma física, agressão verbal, mas a mais perigosa são os assassinatos, que foi o que aconteceu com esses políticos. E daí a gente vê realmente a urgência de uma mudança radical no ensino desde a base, ok? Desde a base fundamental do ensino, para que se haja principalmente um pensamento político crítico. Por que eu estou falando isso? Quando uma pessoa começa a ter ídolos políticos, isso demonstra o quão precária é a conscientização política que nós temos no nosso país. Porque você não pode manter esse padrão de idolatria política a partir do momento que o homem, o político em si, ele é uma pessoa que está sujeita a corrupções, é uma pessoa que está sujeita a
todo tipo de falhas que o ser humano está sujeito. Quando você tem ali, quando você é fã de um cantor, de um músico, de um artista, um escritor, alguma coisa assim, tudo bem, porque o que ele tem para te oferecer, ele está te oferecendo. O que ele propõe te oferecer, ele está te oferecendo, que é a arte dele, certo? A arte dele é uma coisa que vai te fazer bem. Agora, quando você passa isso para pessoas que formam opinião, como políticos, pastores, padres, qualquer tipo de pessoa que pregue uma ideologia ou que represente uma ideologia, você tem a facilidade de ser, a facilidade e com certeza também uma grande chance de se decepcionar. Isso é uma das grandes causas da evasão das igrejas, por exemplo, porque as pessoas projetam nos pastores o ideal de perfeição, e quando eles caem, quando eles erram, nem precisa cair, ser aquele erro grotesco, como muitos julgam, por exemplo, o adultério. Não precisa nem ser um erro assim. Às vezes, para algumas pessoas, basta uma falha normal, como uma repreensão que não deveria ter sido feita na hora que aquela pessoa estava esperando. Não estava esperando, na verdade. E muitos se sentem chateados, magoados e começam a evadir. E na mesma proporção existe isso também na política, porque a pessoa começa a criar o seu ídolo. Ela coloca no seu ídolo um ideal um ideal de honestidade, um ideal de ética, que essa pessoa provavelmente não vai ter, certo? E se você ataca, se você discorda desse ídolo, essas pessoas elas se voltam contra você de uma forma ferrenha, atacando a sua honra e até mesmo oferecendo perigo à sua integridade física. Essa necessidade de ensino e de incitação à consciência política crítica, ela é urgente, justamente para que não haja esse nível de idolatria na política, porque você fecha seus olhos. Quando você começa a idolatrar politicamente ideologias e políticos, você fecha os olhos para as críticas, que podem ser, em sua grande maioria, críticas construtivas. Lógico que existem as críticas que são destrutivas, críticas que só vêm para atrapalhar, certo? Críticas que são pautadas principalmente em cima, na questão política, são principalmente pautadas em cima de razões pessoais. Às vezes a pessoa não gosta de outra porque ela fala errado, ou às vezes porque não é bonito, e isso é um outro erro, e que incorre no brasileiro de uma forma imensa. O brasileiro, ele tem uma tendência de se guiar, de se pautar pela aparência. Talvez não só o brasileiro, o mundo inteiro talvez seja assim, mas o brasileiro, ele é acima de tudo. A gente teve, por exemplo, com o Collor, foi isso, muita gente votou no Collor porque ele era bonitinho. E essa foi a imagem vendida pela mídia, lógico. Então, quando há essa falta de pensamento político crítico, a pessoa se apega a qualquer qualidade, a qualquer coisa que vá de encontro àquilo que ela está necessitando. E aí aparecem os vários messias, os vários salvadores da pátria, com os seus discursos os seus discursos de propostas de soluções fáceis, as pessoas que têm a solução perfeita para o problema. Isso é um grande perigo, porque as pessoas começam a tomar isso como uma verdade absoluta, começam a tomar essas soluções fáceis, essas soluções imediatas, como verdades absolutas, e não querem nem saber do outro ponto, do contraponto, não querem saber de forma alguma se isso é correto, é ético. Então, essa seria a necessidade urgente da reforma de ensino crítico político. Enquanto a gente tiver um problema como esse,
a gente nunca vai conseguir fazer com que seja feita uma reforma dentro da política, porque a própria população, ela está tratando a política como um showbiz. Enquanto a população tratar a política como um showbiz, então teremos artistas, teremos cantores, teremos a pessoa bonita, a pessoa que fala bem, teremos a pessoa que está lá simplesmente para massagear o seu ego, conhecer o status, conhecer todas as benesses que o status de político te dá no Brasil, e que não são poucas, né? São várias essas benesses, desde o prestígio do título mesmo, seja começa desde vereador até vai desde o prestígio como vereador até o prestígio como um presidente, um prefeito. Até cargos comissionados acabam gerando um certo prestígio, até os cargos secretários, ministros, isso gera um prestígio, e muita gente está nessa vida política justamente por isso. Eles querem somente o prestígio que esse título dá. Não estão ali para serem políticos. Muitos nem são políticos, muitos nem sabem o que estão fazendo ali ou como chegaram ali. Muitos saem da vida artística, aproveitam a notoriedade da vida artística, aproveitam da sua popularidade como artista e vão parar lá e não possuem o mínimo de senso político necessário para se gerenciar, para se gerir um país ou uma cidade. Eu vejo muito a causa dessas mortes, desses atentados, justamente isso, a idolatria política de certas pessoas e uma saída fácil de se eliminar a concorrência dos seus ídolos. E como eu disse, também existem a possibilidade dos crimes encomendados, mas isso é uma outra história e não entra na questão desse vídeo de hoje. Eu vou ficar por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, dá o seu joinha, dá o seu like aí, compartilha, curte, né? Compartilha. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí. Spread the word, ok?